Fala pessoal, aqui é o Jesus. Sim, esse é o meu set provisório e hoje eu vou trazer para vocês as análises dos episódios 6, 7 e 8 de Shumatsu no Izeta. Para começar a falar dessa análise, uma coisa que eu temia realmente está acontecendo. Eles estão demorando muito para adiantar a história. Como assim? Tá tendo um progresso muito devagar no desenvolvimento das personagens, principalmente na princesa e na Izeta. Eu gostaria de ver uma princesa com uma aptidão muito maior do que ela tem agora, porque embora ela seja aquele tipo de personagem que age, não é aquela princesa indefesa, eles não estão aproveitando todo o potencial dela. Os episódios de Shumatsu no Izeta têm seguido uma fórmula que eu não tenho gostado muito, que é basicamente um episódio com ação e outro episódio super lento. O episódio 6 foi muito lento, não que eu não tenha gostado dele, mas eu simplesmente achei que ele foi totalmente perdido. Foi um tempo importante que poderia ter sido utilizado de uma maneira muito melhor. Eu digo isso porque esses últimos episódios, principalmente eu acho que o 6, o 7 e o 8, tem havido muito queerbaiting. Mas o que diabos é queerbaiting, Jesus? Bem, isso é basicamente pegar dois personagens do mesmo sexo e fazer uma tensão sexual nos dois, mas nunca promovendo de fato uma relação entre os dois. A gente pode ver isso ao longo desses episódios muitas vezes. Por nenhum motivo, às vezes aparece um shot da princesa e da Izeta juntas, muito próximas uma da outra, e não acaba não acontecendo nada. Afinal de contas, o que elas têm, para mim, é apenas uma amizade. Um exemplo de um anime que não tem queerbaiting, em que realmente desenvolveu uma relação homossexual, foi Yuri on Ice, que ao longo dos episódios tem realmente desenvolvido uma relação entre os dois personagens principais, culminando no que aconteceu no último episódio que saiu. Mas no caso de Shumatsu no Izeta, eu não acho que vá rolar realmente uma coisa de amor canônico que elas vão se pegar ou que elas vão terminar juntas. Até porque Shumatsu no Izeta tem caminhado cada vez mais para um final trágico. Pelo menos é isso que nos leva a crer aquela história que foi contada durante o episódio 8, sobre um final alternativo do conto da Bruxa Branca, no qual algumas coisas bem mais realistas acontecem. Foi ela ser perseguida, ela ser vendida para outro país e queimar na fogueira. É um final bem mais realístico do que aquele idolatrado. Mas como até mesmo um personagem naquele episódio falou, as pessoas gostam, as pessoas anseiam por um final feliz. Então é a partir dessa vontade que muitas vezes as lendas começam a existir, principalmente os contos que terminam em final feliz. Como aqueles contos da Disney, muitos deles, ou praticamente todos, têm um final horrível na vida real. Mas quando a Disney adaptou eles passaram a ter um final bem feliz. Eu gostei deles usarem um fato histórico muito bacana no episódio 7, que foi aquele porta-aviões alemão. Aquele era para ser um porta-aviões chamado Graf Zeppelin, um famoso porta-aviões alemão que nunca chegou a ver a ação na Segunda Guerra Mundial. Ele acabou sendo afundado com medo que os inimigos pegassem a tecnologia dele. Então eles acabaram usando como uma desculpa para testar os poderes da Izeta. Foi uma jogada bacana por parte dos vilões, mas ainda assim eu não vi até agora uma ameaça de fato desses vilões. Eles são os vilões, mas eles não têm feito realmente nenhuma investida pesada para cima do grupo da Izeta e da princesa. Finalmente, uma pessoa inteligente e que realmente agiu como se estivesse na guerra. Estou falando do Muller ao matar aquele soldado. Muitas pessoas me disseram que foi pesado e desnecessário, mas não, cara, você tá em guerra, você não pode deixar o segredo vazar. Aquilo era mais que natural que acontecesse. Parabéns para o Muller, é uma decisão difícil, claro que é, mas são decisões necessárias durante tempos de guerra. Eu acho que o episódio 8 foi um dos episódios muito bons
para o anime, porque ele respondeu muitas perguntas que a gente tinha e também gerou várias outras perguntas, porque agora a gente quer saber o que diabos é aquela menina de cabelo branco, que aparentemente estava em um tubo que nem a Izeta estava, o que me leva a crer que ela seja, de alguma forma, outra bruxa ou um clone. Eu sei que a Alemanha tinha uns experimentos com clonagem de certa forma e muito ocultismo, então talvez seja possível que nesse mundo alternativo eles tenham conseguido de alguma forma a tecnologia para clonar as pessoas. Talvez tenha algo a ver com aquele hangar que foi mostrado no episódio 7, que possui vários símbolos do ocultismo, como o cadúcio, que são aquelas cobras entrelaçadas, o olho e o 9, que também são símbolos do ocultismo. Eu já havia falado isso, mas os nazistas tinham realmente um apreço bem grande com essa parada de ocultismo. Agora o episódio 8 teve dois ápices. Primeiro, aquele espião mais jovem que foi se infiltrar lá no país. Nesse episódio eles humanizaram bastante esse rapaz e até mesmo construíram meio que superficialmente uma relação dele com a chefa da guarda real. As interações foram legais e por um momento nem parecia mais que eu tava assistindo Shumatsu no Izeta. Mas o que eu mais gostei foi realmente do discurso dele sobre as pessoas que anseiam um final feliz. A vida não perdoa, então o final feliz nem sempre acontece. O outro grande ponto do episódio foi quando a Izeta quase estava dançando ali com a princesa, mas tomou um empata foda. E com certeza esse momento deve ter pego a curiosidade de todo mundo, porque a gente viu uma menina de cabelo branco, que era a mesma que estava no tanque no episódio 7. E a expressão dela, caso vocês não tenham percebido, é a mesma expressão que a Izeta tinha ao sair do tanque e a mesma expressão que ela tem no começo da opening. E ao dar aquele beijo forçado, que na verdade era mais para morder a Izeta e sugar o seu sangue, ela de certa forma acorda e depois entra em um transe. E aparentemente esse era o objetivo do cara ao levar ela pra lá. Eu só não entendo porque ele precisa do sangue específico da Izeta, já que ele tinha outras garrafinhas de sangue que são mostradas com aquele outro espião. Então eu tô curioso pra ver o porquê que tinha que ser a Izeta. Agora para falar de uma coisa que eu adoro nesse anime, que são os fatos históricos. Cara, eu adorei a parte do porta-aviões, muito bem detalhado. Eu também adorei que eles usaram Tracer Rounds como artilharia antiaérea e dos aviões. Aquilo realmente existe, não são lasers verdes, e existe para te guiar a acertar o alvo. E com certeza a cereja do bolo foi no episódio 8, quando uma das meninas da guarda real puxa um rifle, passa saliva no dedo e passa na ponta do cano do rifle. Cara, aquilo ali é um nível de detalhe que eu nunca vi em nenhum anime. E os atiradores de elites faziam isso principalmente à noite e quando você não tinha nenhuma lente para se aproximar e ver o alvo. Você passava a saliva ali na ponta e ela refletia a luz da lua e você conseguia mirar um pouco melhor. Mas mesmo tendo falado sobre tudo isso, eu ainda não consigo ver um final para o Shumatsu no Izeta. Eu espero que eles não terminem com um final de cliffhanger, porque eu prefiro muito mais um final trágico do que ficar esperando a segunda temporada que nunca pode vir. E por que eu falo tanto na questão do final trágico? Cara, tudo tá indo mal para eles. Até mesmo no último episódio a gente soube que os Estados Unidos iriam ajudar lá com a guerra, mandando tropas, mas a gente descobriu também que eles estão achando que o estado lá da princesa é uma ameaça, então eles vão acabar destruindo a Alemanha e o estado da princesa, e isso não tem como terminar bem. Então eles estão ferrados em vários frontes. Se a Alemanha ganhar, eles estão ferrados. Se os Estados Unidos ajudarem para ganhar, eles também estão ferrados. Eu não vejo uma saída possível a não ser se a princesa fugir com a Izeta de alguma forma. Mas vocês gostaram desses últimos episódios? Deixem aqui nos comentários o que vocês têm achado desse anime. Eu tentei não me alongar muito nesse episódio e focar principalmente nas minhas opiniões sobre o desenvolvimento deles, então eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Qualquer feedback, é claro, só deixar aqui nos comentários. Como sempre, não esqueça de dar um like nesse vídeo que ajuda bastante o canal. Aqui foi Jesus e literalmente a gente se vê no próximo vídeo.